Boa tarde, queridos alunos. Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar um pouco de patrimônio cultural. Para quem não me conhece, eu sou a Regiane, aqui da Prefeitura. Eu sou secretária do Conselho Municipal de Patrimônio Cultural, trabalho na Emater e sou funcionária pública há mais de 22 anos. Hoje eu venho falar para vocês um pouquinho de cultura. O que é cultura? São as crenças, costumes, as edificações antigas, a religiosidade de um povo, o modo de agir, o artesanato, enfim, tudo que envolve a história de um povo em geral. Hoje nós vamos falar um pouquinho da cultura tocos-mogiense e sobre patrimônio cultural. Patrimônio cultural, ele só pode existir a partir de uma lei que cria a proteção do patrimônio cultural do município. Em Tocos do Mogi temos duas leis que falam sobre o patrimônio cultural. São elas a Lei 253 de 2004 e a Lei 254 de 2004. Elas falam sobre o patrimônio cultural do município de Tocos do Mogi e as normas de preservação. E também criam o Conselho Municipal de Patrimônio Cultural. O patrimônio cultural começa a existir a partir do momento que você resolve preservar os seus costumes, as suas crenças, a religiosidade de um povo, as comidas típicas. Ou seja, começa a se fazer as fichas de inventário. Em Tocos do Mogi temos diversas coisas que são inventariadas. Faz uma ficha de inventário com a descrição do bem, do que é. Existem os bens materiais, imateriais, naturais, comidas típicas e diversas outras formas de patrimônio cultural. Temos em Tocos do Mogi 2 bens tombados, que são eles: a imagem centenária de Nossa Senhora Aparecida e a sede da Fazenda Serras Verdes, situada no bairro Ponte de Pedra. Por que se tombou a imagem de Nossa Senhora Aparecida? Porque a imagem de Nossa Senhora Aparecida é centenária e foi trazida para Tocos do Mogi pelos senhores Joaquim Custódio e Pedro Fabrício. Joaquim Custódio e Pedro Fabrício são descendentes, os primeiros descendentes dos fundadores do nosso vilarejo. Então, a imagem de Nossa Senhora Aparecida, ela é toda fundamentada na nossa história. Quando a Rede Cidade, equipe de consultores especializados em patrimônio cultural, chegaram por aqui, eles procuraram alguma coisa que tivesse maior fundamentação histórica e chegaram então até a imagenzinha de Nossa Senhora Aparecida. E o Conselho Municipal de Patrimônio Cultural optou por ser o primeiro bem tombado. Sendo assim, a nossa história está preservada. Daqui mais 100 anos, você poderá chegar em Tocos do Mogi, olhar lá no altarzinho mor da igreja lá na frente e ver aquela santinha, e você vai saber que aquela santinha foi trazida pelos primeiros moradores, Pedro Fabrício e Joaquim Custódio, que ainda existe na cidade descendentes dessa pessoa, desses moradores, e que ela é tombada como patrimônio cultural para se preservar a história desse povo. A sede da Fazenda Serras Verdes também é uma construção antiga que conta muitas histórias ali do bairro Cachoeira, do bairro Ponte Pedra. Ela é toda preservada, bem estruturada e por isso resolveu tombá-la por ser uma edificação antiga. No ano de 2020, agora, nós teremos mais dois fatos muito importantes do patrimônio cultural de Tocos do Mogi. Nós vamos tombar um sítio natural. O que seria um sítio natural? Nós temos diversas pedras, mirantes, igual a Várzea da Pedra, muitos de vocês já conhecem. Temos inúmeras cachoeiras. Porém, a Cachoeira de Zé Rita
está localizada a apenas 1 quilômetro do centro do município, da Praça Central Ivo Tomás Cantuário, que também é inventariada, preservada pelo patrimônio cultural. Decidiu-se então, o Conselho de Patrimônio Cultural, fazer o tombamento da Cachoeira do Zé Rita, por diversos fatores. O primeiro deles é que, sendo tombada, a cachoeira poderá ter melhorias, porque é um bem tombado do município. A prefeitura, o poder público vai poder investir, melhorar o acesso, melhorar a margem do rio, poderá fazer até calçamento para chegar lá na Cachoeira do Zé Rita. E como é muito próxima ao centro da cidade, nós poderemos divulgá-la mais como nosso principal atrativo turístico. Outra coisa muito importante, muito divulgada nas mídias sociais, na internet e que todo mundo adora em Tocos do Mugi é aquele pastelzinho de farinha de milho. Não adianta falar que tem um aluno nessa escola que não comeu ainda, porque se não comeu, nós precisamos levar para experimentar. O pastelzinho de farinha de milho é maravilhoso e é um bem inventariado. Só que comida não é tombamento que se faz. Comida é registro. O que a gente faz? Registra-se a receita. Pegamos lá a receita original que foi feita lá pelo seu José Bastião, José Ângelo da Rosa, que é uma figura muito importante para o nosso município, que foi vereador, foi pai do Amauri, que foi um dos presidentes da Câmara, que infelizmente tem uma história trágica, que faleceram naquele acidente trágico, mas deixou-nos um legado, o famoso pastel de farinha de milho. O Zé Bastião aprendeu a fazer esse pastel de farinha de milho com um mercador de Pouso Alegre. E foi ele que fez a primeira vez o pastel de farinha de milho aqui em Tocos do Mugi. E o pastel é maravilhoso. Ele já é inventariado como patrimônio cultural. Porém, a gente resolveu aumentar a preservação desse pastel. As gerações futuras não poderão alterar a receita desse pastel. Poderão fazer pastel diferente, de outra forma, mas o pastel do Zé Bastião, o pastel de farinha de milho, vai ficar preservado nos anais de nossa história. Então, serão 4 bens com fundamento de tombamento em Tocos do Mugi: o pastel de farinha de milho, a Cachoeira de Zé Rita, a sede da Fazenda Serras Verdes e a imagem de Nossa Senhora Aparecida. Dentre esses bens, nós também temos diversos bens inventariados. Amanhã ou depois, pode ser que aconteça que a prefeitura, o prédio da prefeitura municipal, sofra alterações, mas com o passar dos anos, são feitas renovações da ficha de inventário da prefeitura municipal. E com o passar dos anos, para as gerações futuras, ele vai descobrir como que era o prédio original da prefeitura, como que era a praça original da prefeitura, que foi inventariada no ano de 2005. Ela vai sofrer modificações, vai sofrer melhorias, mas as gerações futuras poderão consultar que no ano de 2005 a praça era de uma forma e tem todas as suas características registradas nas fichas de inventário da prefeitura municipal. O que seria então patrimônio cultural? Seria a forma de criar um arquivo de tudo que o município ou o legado de uma população e deixar registrado para gerações futuras. Quem de vocês que não tem em casa um causo que o vovô contou lá, uma história de lobisomem, contou uma história lá de carro de boi, que também é inventário do município, que também é patrimônio cultural? Quem não tem lá uma comida diferente? Em Tocos do Mugi temos diversas comidas típicas: o pastel, o franguinho caipira de domingo, o bolinho de fubá, o virado de banana, a broa da tia Maria do Tio Nino, a broa de pau a pique, que é uma delícia. Então, o que eu quero passar para vocês de tarefa?
Cada aluno vai procurar alguma coisa sobre patrimônio cultural, vai fazer uma pesquisa na internet e vai me gravar um vídeo, me contando um caso, mostrando uma comida típica, falando alguma coisa de uma foto antiga. Fotos antigas também são patrimônios culturais do município. Por exemplo, a gente tem uma foto antiga da cidade que não tinha nada. Não tinha praça, não tinha prefeitura. É muito importante se guardar e preservar as fotos antigas, porque são nelas que vamos descobrir a história dos nossos antepassados. Você vai encontrar no site da prefeitura, que a gente vai publicar, no Facebook da prefeitura. Vamos publicar diversas coisas sobre patrimônio cultural. Vamos publicar a ficha de inventário da Fazenda Serras Verdes tombada. Vamos publicar a ficha de inventário da imagem tombada. Você vai encontrar todas as fichas de inventário relacionadas ao nosso município. E não é só aqui na sede do município que tem coisas inventariadas. Por exemplo, no Distrito Fernandes, a imagenzinha de Nossa Senhora de Fátima foi trazida de Portugal. Ela atravessou o Atlântico. E imagina a importância de se preservar a história dessa imagem. Atravessou o Atlântico para vir parar aqui no vilarejo do Fernandes, que hoje é o marco de nossa cidade como o maior produtor morango da região. Produtor de morango da região. O morango também é patrimônio cultural. Daqui 100 anos pode-se dizer que talvez não vai existir mais o morango, mas vai estar registrado nos anais das histórias que Tocos do Mogi foi um dos principais produtores de morango do sul de Minas e que o distrito do Fernandes era o seu auge da produção. E o sertão da Bernardina? Lá não tem nada? Lógico que tem, gente. O sertão da Bernardina tem a imagem, a igreja de Nossa Senhora Aparecida, a Nossa Senhora Aparecida e a escola que recebeu o nome da Dona Ambrosina, que era uma das primeiras moradoras do distrito do sertão da Bernardina. O sertão da Bernardina tem cachoeira, tem pedras, tem mirante, entendeu? E tem uma população riquíssima em cultura. O seu Zé Bastião é uma enciclopédia ambulante. Ele sabe da história do município de fio a pavio, como diz o povo antigo. Continuando, lá pelos lados do Paredes, Praiado, Pinhal Redondo, enfim, o município todinho tem ficha de inventário. Eu vou mostrar aqui para vocês um mapa. O município foi dividido em zonas. Olha, acho que dá para ver bem na câmera. Cada zona dessa foi inventariada em um ano. Agora a gente já terminou o processo de inventário. O que a gente está fazendo agora? A gente está renovando as fichas de inventário, fazendo novos processos, incluindo novas fichas, alguma coisa que ficou para trás, e também estamos fazendo esse tombamento e esse registro do pastel e da cachoeira que eu falei para vocês. Outra coisa que está acontecendo também, a gente está revendo as festividades e incluindo no inventário, porque festa tradicional também é patrimônio cultural. Por exemplo, a nossa festa da padroeira, que seria agora nos dias 5, 6, 7, 8 de setembro, que não vai acontecer devido a essa triste pandemia, é um patrimônio cultural da cidade. Ela só acontece porque ela é patrimônio cultural e é inventariada pelo município. E ela é tradição. As festas dos bairros de Nossa Senhora de Fátima, do Sertão da Bernardina, do Paredes, Praiado, Pinhal Redondo, também é patrimônio cultural. Temos que divulgar para vocês o patrimônio cultural pelo menos anualmente. Por isso eu estou aqui gravando esse vídeo com a colaboração do Diogo
E gostaria de pedir para vocês esse trabalhinho. Vamos enviar também pelos professores uma pesquisa para vocês fazerem e gravar vídeo. Mas gravem um vídeo para mim pequenininho no celular, como vocês fazem para a gente divulgar no nosso site. De um causo, de uma comida, de uma foto antiga, que vai ficar perfeito. Envie para o professor, para os professores, e será publicado no site da prefeitura. Conto com a ajuda de vocês. Um abraço e qualquer dúvida podem me procurar.